Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extra Ruvian e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para as pessoas que querem ler mais, que não têm esse hábito de leitura, que não gostam de ler, mas querem começar a criar esse hábito. Mas vamos dar algumas dicas e aproveitar também para indicar alguns livros que foram importantes para mim, que podem também ser bom para vocês, que podem te ajudar, além de algumas técnicas, de algumas dicas que eu acho sensacionais. Já aproveitem para vocês poderem se inscrever aqui no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Extra Ruvian. E aproveita para me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Extra Ruvian, que assim fica muito mais próximo. Inclusive, eu tô trazendo esse tema porque há um tempinho atrás eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu falei: estou considerando voltar com o canal, qual tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no Extra Ruvian? E teve muita gente que mandou, dicas de livros para quem não gosta de ler, dicas de como ler mais, dicas de como ensinar a ler, porque muitas pessoas pensam: pô, como você faz pra ser tão louca por literatura? Como você gosta tanto de livros? Qual que é o seu segredo? Como eu posso incentivar um jovem a ler mais? Então, várias pessoas debatem, perguntam comigo esses assuntos. E nada melhor do que trazer um vídeo para poder falar sobre isso. Quem sempre me incentivou a ter esse gosto pela literatura, pela leitura, foi a minha mãe. Inclusive, ela teve um papel fundamental nessa minha trajetória. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada. Porque quando eu era criança, por volta de uns 5 anos na escolinha, eu fui a última garota da minha sala, a última criança a aprender a ler. Inclusive, lá na época, o pessoal da escola tinha suas dúvidas se eu deveria seguir para frente ou não, repetir uma série, um período. E minha mãe foi essa pessoa fundamental para poder me ensinar a ler. Eu lembro dela comprando uns livrinhos lá, da gente lendo juntas, eu lendo as HQs da Turma da Mônica com ela, das revistas em quadrinho. Então minha mãe sempre teve esse papel muito fundamental nessa minha trajetória para leitura, dela me ensinar a ler, me incentivar a ler cada vez mais. Então, se você é um pai ou uma mãe que está querendo fazer com que seu filho acabe desenvolvendo esse hábito da leitura, esse gosto pela leitura, eu acho que é importante vocês começarem a criar uma rotina a partir daí. E eu acho que é importante também que a criança não veja isso como uma coisa negativa, como uma punição, de tentar estabelecer essa rotina, esse hábito como uma coisa boa para ela. Um exemplo, falando minha questão pessoal. Minha mãe, ela sempre pegava um tempinho para poder ler comigo ao dormir. No início, ela pegava o livrinho que o pessoal recomendava das escolas, ela lia. Aí, a partir do tempo, nós duas começamos a ler o livro, até que no fim eu tava lá, lendo as historinhas para ela. Então, estabelece isso na rotina. Meia hora antes do meu filho dormir, vou sentar com ele na cama, vou ler um livro, vou ler X páginas, vou ler um capítulo. Que assim, além de vocês estreitarem a relação entre pai e filho, vocês também acabam construindo esse hábito, esse gosto pela leitura. E eu acho que o essencial é que a criança não associe isso como uma coisa ruim, como uma obrigação, como uma coisa chata. Então, sempre tentar tornar o mais lúdico e divertido possível, para a criança realmente receber isso com prazer. E alguns livros que marcaram muito essa minha infância, essa minha época, foi A Nova Roupa do Imperador, As Rosas Inglesas. Também outros livros que ajudaram muito para minha irmã foi a coleção do Diário de Banana, da Judy Moody, e também uns livros que eu amava ler com minha mãe, eram os livros da Pippi Meia Longa. Ainda falando nesse público mais jovem, eu acho bem interessante que o pessoal da Galera Record lançou um selo para crianças menores, a Galerinha, e eles estão lançando alguns livros, como A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda. Desses 2 livros eu tive a oportunidade de ler Matilda e realmente é um livro muito bom. A história por si só é linda, tem um filme que muitas pessoas adoram, mas o livro é perfeito também para crianças, para esse público mais jovem, para um pai poder: pai, você compra esse livro, começa a estabelecer esse hábito, essa rotina de por noite eu vou sentar com você 30 minutos pra gente ler aqui juntos, ou eu vou sentar aqui pra gente ler um capítulo, X páginas. Começa a estabelecer, criar essa rotina com seu filho, pra ele associar isso com uma coisa prazerosa, de prazer, do momento de vocês dois, um momento lúdico, de diversão, e não uma coisa chata, uma obrigação. E apenas para reforçar que eu não sou do meio da educação, eu não tô ditando como você deve ou não criar seu filho. Foi como minha mãe fez comigo e foi uma coisa que eu vejo que adiantou, que tiveram seus reflexos. Tanto é que até hoje, esses livros eu li quando eu tinha 6, 8 anos, 7, e até hoje eu lembro dessas histórias 20 anos depois. Então, tô passando pra vocês o que funcionou comigo e torcendo que funcione. E depois dessa fase da minha infância super importante, que minha mãe me ensinou a ler, que ela me ensinou a nutrir esse gosto pela literatura, mais pra frente, por volta dos meus 10 anos, eu conheci 2 livros que mudaram minha vida e que fizeram esse meu amor pela literatura apenas aumentar.
Como muitos de vocês devem estar pensando, esses livros foram Harry Potter e Crepúsculo. Eu sei que é clichê, mas foram 2 livros que me fizeram realmente me apaixonar por esse mundo da literatura. E eu lembro que depois que eu terminei de ler essas séries, que eu tava doida pra poder ler cada livro que ia lançando, eu comecei a ler várias séries que foram sendo lançadas na mesma época. Teve Jogos Vorazes, Divergente, Percy Jackson os Olimpianos, A Seleção, etc. Tudo que era livro modinha, que eu vi que o pessoal tava comentando, lançando, eu tava comprando. Eu queria ler cada vez mais e mais, até acabar formando o meu gosto literário, que hoje eu já tenho. Mas eu entendo que nem todo mundo vai ter essa questão de pegar um livro que vai falar: meu Deus, que livro transformador, eu amo a literatura, esse livro mudou minha vida, agora eu quero ler cada vez mais. E tá tudo bem. Então, uma dica que eu dou pra uma pessoa que não gosta muito de ler, que não tem tanto esse interesse, é tentar buscar livros que abrangem interesses que essa pessoa gosta. Por exemplo, se uma pessoa gosta de jogos, você tem vários livros que inspiraram jogos, ou jogos que inspiraram livros, e vice-versa. E você consegue encontrar várias opções. Nós temos alguns exemplos, como Piquenique na Estrada, Metrô 2033, Rainbow Six, The Witcher, Assassin's Creed. Esses são alguns exemplos de livros que eu peguei na internet, que foram livros que inspiraram em jogos e etc. Por exemplo, se você é o tipo de pessoa que adora ver um filme ou uma série, o que você pode fazer é buscar os livros que inspiraram as adaptações literárias, que o que não falta são livros que basearam filmes e séries, e aqui vai uma mega lista de indicações para vocês. Nós temos desde Jones and the Six, Heartstopper, Um Dia, Duna, Uma Ideia de Você, Continência ao Amor, A Menina que Roubava Livros, Game of Thrones, Vermelho, Branco e Sangue Azul, As Crônicas de Nárnia, Morte no Nilo, Sombriossos, A Escola do Bem e do Mal, Outlander, Era Uma Vez em Hollywood. E essa é uma lista realmente muito pequena se você for comparar com as inúmeras adaptações literárias que existem. Tem vários gêneros, estilos, para agradar a todos os gostos. Se você se interessa por moda, você pode ler biografias sobre estilistas, sobre o movimento da moda, das contribuições, das mudanças que foram feitas. Enfim, mesmo que você vá para uma leitura mais acadêmica, de acordo com o interesse que você tenha, ainda assim é uma leitura válida que você vai estar fazendo. Você não precisa apenas ler um livro aqui, um clássico qualquer, para poder ser uma leitura, um leitor de verdade. Todo tipo de leitura é válida, basta você tentar descobrir qual que é a sua área de interesse e procurar livros que se encaixem com isso. Quando eu falo que toda leitura é válida, eu sei que existe muito tipo de preconceito literário e tem pessoas que consideram que quadrinhos e HQs não são literatura de verdade, mas é literatura válida sim. Se você está lendo, já é importante, que aí você vai entendendo sobre interpretação de texto, crítica literária, e isso é importante. Então, mesmo que você tenha mais o costume de ler quadrinhos e HQs, também é válido, também é leitura, e aqui vão algumas dicas para vocês. Lore Olympus, Mooncakes, O Fantasma de Anya, O Príncipe e a Costureira, Avatar a Lenda de Aang, Promessa, Mordida e Persépolis. E ainda conversando com pessoas no meu ciclo, debatendo sobre esse assunto, eu vejo que às vezes algumas pessoas só têm uma certa dificuldade de sentar, pegar o livro, que não consegue às vezes se concentrar na história, e eu vejo que é um formato que chegou para poder ajudar nessa questão são os audiobooks, que são muito bons, por exemplo. Então, se você tem que arrumar a casa, uma rotina corrida, coloca o audiobook, vai escutando o livro, que o livro é narrado. Ai, tem que correr, tem que ir na academia, escuta o audiobook. Ai, tem que ir pra faculdade, pegar sei lá quantos ônibus, escuta o audiobook. Que você escutar audiobook também é uma forma de leitura. Você também está lendo um livro, só é um formato diferente. E é uma experiência muito gostosa. Eu já escutei alguns audiobooks. A Amazon você consegue um teste grátis do Audible que você pode testar. Tem vários títulos à sua escolha. Inclusive eu li o livro da Britney Spears em audiobook. Foi uma experiência muito gostosa. Então esse é um formato que também pode te ajudar a consumir mais livros, a ler mais. E eu acho que de todas essas dicas que eu falei aqui atrás, quando eu contei da minha trajetória, do que funcionou pra mim, dei dicas de livros, eu acho que o mais importante realmente é transformar isso num hábito. Você não vai virar um leitor do dia pra noite. Então, separa uns 30 minutinhos do seu dia, ou 15, ou 10, vai estabelecendo limites. Ah, não, por 10 minutos vou ler aqui um livro. Não, num dia eu vou ler um capítulo de um livro, vou ler X páginas. Comece estabelecendo pequenos limites que você pode ir cumprindo e progressivamente você vai aumentando esses limites e construindo assim um hábito, que eu acho que o hábito que é o essencial para você começar a pegar esse gosto pela leitura, de realmente transformar isso em um hábito, uma parte da sua vida, do seu cotidiano. Bem, gente, eu espero que vocês possam ter gostado desse vídeo, que foi uma temática que me pediram lá e que possam ajudar também
pais que querem ajudar seus filhos a ler mais, ou pessoas que realmente querem ler, mas não sabem muito bem por onde começar, qual estilo de livro escolher. Então espero muito que vocês possam ter gostado desse vídeo. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E aproveite também, me conte aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, das dicas. Também compartilhe esse conteúdo para poder ajudar mais pessoas. E muito obrigada e até a próxima!